As 4 formas de ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Então, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Bom, temos algumas vias de sinalizações do nosso corpo e que podem sinalizar para o ganho de massa muscular. Vamos comentar então essas 3 grandes vias. A primeira via é o estímulo dietético. E esse estímulo dietético, ele normalmente é dado com a ingestão de proteínas e é potencializado com uma ação do aumento das calorias, um superávit calórico. Nós temos uma outra via de sinalização, que é a via de sinalização que o treino pode levantar uma bandeirinha para a gente. Essa via de sinalização, quando você treina pesado, quando o seu corpo se sente desafiado, você sinaliza isso, e isso promove o aumento de massa muscular. E a outra via de sinalização, obviamente, são os hormônios, que inclusive vocês me perguntam muito sobre hormônios. Lembra de procurar lendo Twin Mais Tema quando tiver qualquer dúvida aqui, que o Floquinhos até latiu para reforçar. E essa via de hormônios, ela é, quanto mais, por exemplo, testosterona, hormônio sexual, que ele tem a capacidade hipertrófica de aumento de massa muscular, anabolismo muscular. Então, quanto mais você tem isso, melhor. E para perder gordura, o que eu tenho ali? Para perder gordura, nós temos o déficit calórico. O déficit calórico, ele envolve todos esses fatores, mas de uma forma conversadinha. Então você tem ali uma dieta que pode até comer muito, mas você gasta mais do que o que você come. E os seus hormônios aceleram o teu metabolismo lá para frente. Então é uma conversa, mas para que haja perda de gordura tem que haver déficit calórico. Lembro de uma vez que estava explicando isso para um aluno meu, dentro do consultório, ele disse: tudo bem, Leandrão, mas como é que você me explica que a gente fez uma dieta hipercalórica e eu reduzi o percentual de gordura? Porque é percentual em cima do peso total. Como ele subiu o peso magro e manteve a gordura estagnada, por exemplo, 10 kg de gordura em 100 kg é 10% de gordura. Se eu aumentar 10 kg de músculo, eu vou para 110 kg de peso total e eu não mexi na gordura. Os 10% de gordura vão diminuir, porque é em cima do peso total. Mas para você se livrar da gordura propriamente dito, em termos de números de quilos de gordura, você precisa de um déficit calórico. Só que se você faz o déficit calórico, você perde uma via de sinalização da hipertrofia muscular. Por isso que é difícil você ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Quando que isso acontece? Quando você tem um nível de treinamento que sinaliza muito mais do que a dieta ou os hormônios. Ou seja, para você perder gordura, você precisa de déficit calórico. O déficit calórico atrapalha o ganho de massa muscular. Mas, num iniciante que nunca fez nada, é tão forte aquela quebra de homeostase do treino que ele ganha massa muscular perdendo gordura. E quando ele não é mais iniciante? Aí não acontece mais. Ele começa a empatar, Claro, intermediário, ele empata, faz o cut e beleza. Ele não perde massa muscular, mas também não ganha. E quando ele é avançado? Aí ele começa a perder massa muscular. Mas existe a terceira via, que são os hormônios. E aí que vocês gostam, Então vamos tomar esteroide. Só que o esteroide não sinaliza só isso, ele sinaliza outras coisas que a gente sabe muito bem, que são chamadas de efeitos colaterais, infelizmente. Porque o esteroide para o músculo é fantástico, não tem nada melhor para o músculo do que o esteroide anabolizante. Só que de brinde vem uma cacetada de problemas, e é por isso que a gente deve pensar muito bem na hora de utilizar. Então quer dizer que um iniciante, ele consegue ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, ou um hormonizado. Legal, Leandro, mas você disse que tinham 4 formas. Então, você comentou 3. A 4ª forma, ela é focando um músculo fraco. Então você pode fazer um direcionamento da sua recuperação. Por exemplo, você pode entrar em déficit calórico, está natural, ser um indivíduo intermediário, só que nesse projeto você vai focar um músculo fraco. Então você vai treinar muito mais ele e menos os outros só para manutenção. Então você consegue ganhar massa muscular, por exemplo, no deltoide, e no restante você vai manter, mesmo em déficit calórico. Obviamente isso também tem um limite, como tudo que a gente já conversou nas outras variáveis. Leandrão, e como é que eu foco um músculo fraco dessa maneira? Existem 3 maneiras de você melhorar o músculo fraco. Você já entendeu que nem tudo que é grande é bonito. Um cara que tem o shape feio e toma esteroide e cresce, ele fica um feião. Então você precisa sempre se pautar em proporção e não em tamanho. Tamanho vem depois
do que proporção. Em termos de importância, claro, às vezes você precisa primeiro construir para ver o que tem fraco para ir focar. De qualquer forma, chega de conversas, porque nós temos 3 técnicas para se focar um músculo fraco, que eu deixei apresentadas aqui nesse vídeo. Uma delas é a mais eficiente, mas a gente não usa tanto. Aí você vai dizer, mas por quê? Não sei. Você vai ter que assistir o vídeo para saber. Ele não está criando interesse só para eu clicar aí. Eu sou desses que são interesseiros em visualizações, mas em você também sair aprendendo legal. Então dá uma olhada nesse vídeo.